Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. Olá, boa tarde, aqui é Arthur Mário, titular do programa. Nosso Gino Rondon volta ao programa a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de setembro. Uma boa tarde para você ligado aqui no Giro Notícias, jornalismo da Rádio Hora com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2019, comemora-se nesta data o Dia do Agrônomo. Profissional tão importante no agronegócio brasileiro, né? Setor da nossa economia que é responsável, né, pelas grandes marcas econômicas do país, né? Por exemplo, do PIB, né? O Produto Interno Bruto, e na balança comercial, né? A força das exportações do agronegócio e a presença do agrônomo em todas as atividades do meio rural. 12 horas 3 minutos. Gente que faz rádio para você, Márcio Pena nas redes sociais e gerando imagens, o rádio para você ver e ouvir, na Central Técnica, o histórico Marco Antônio Marrom. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues, e completando o time de produção do nosso jornalismo, Alex Nantes e Rafaela Moreira. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Hora. Qual que é a quente do dia hoje, hein, Alex? Então, Arthur, além do fundo de garantia, liberação de R$500 aí para aqueles detentores de contas ativas e inativas, o que você tem aí? Eu vim falar sobre o Detran, né? O Detran publicou hoje uma lista de motoristas com a CNH cassada, cancelada ou suspensa. A lista traz informações como o nome do condutor, o número da CNH, a penalidade, o número do processo, a pontuação e o prazo. A penalidade entra em vigor na data da publicação em Diário Oficial. Para saber se seu nome está na lista, basta entrar no site spdo.ms.gov.br na página 63. Completando a equipe de jornalismo, Rafaela Moreira, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes. O que rolou na sua produção hoje, hein, Rafaela? Pois é, Arthur, ainda no assunto das queimadas, né, que está afetando o nosso estado, o valor das multas por queimadas aplicada pela Polícia Militar Ambiental em Mato Grosso do Sul, de 1º de janeiro a 12 de setembro de 2019, já é 240% maior do que a registrada no mesmo período de 2018. Estimativas do governo do estado e do IBAMA apontam que até terça-feira, os incêndios já haviam destruído mais de 1 milhão de hectares de vegetação no Mato Grosso do Sul. Muitas áreas se transformaram quase em um mar de cinzas devido às queimadas. O Pantanal, como a gente já tinha dito, é uma das áreas mais atingidas e o governo do estado declarou no dia 10 situação de emergência. E entre as orientações para a prevenção de queimada estão nunca jogar resto de cigarro aceso, por menor que seja, em lugares que haja vegetação, principalmente se ela estiver seca. Para as pessoas que viajam bastante, também é importante evitar de jogar lixo pela janela, pois isso ajuda que queimadas sejam evitadas. E, em hipótese alguma, devem se soltar balão, pois estes são um dos maiores causadores de queimadas. Por isso, não fazendo a maneira de evitar. E também nunca usar fogo para queimar lixo ou para limpeza de plantação, porque a umidade do ar está muito baixa, Arthur. 12 horas e 6 minutos, baixíssima umidade do ar, quando vem vento, enfim, essa questão de bituca do cigarro, desde que eu era criança, né? O Brasil sempre fazendo campanhas preventivas, não jogue bituca de cigarro por aí, né? E aí temos pequenos focos de incêndio também nas cidades, né? Além do Pantanal. 12 horas e 6 minutos, dois assuntos bem interessantes no dia de hoje. O Jornal Correio do Estado destaca que o preço do pedágio não vai passar de R$ 4,80 na BR-163. O pedágio cobrado pela CCRMS Via, cujo valor máximo é de R$ 7,80. R$ 7,80 na Praça de Campo Grande, cairá em breve. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, decidirá
entre 2 minutas. Na primeira, o preço varia entre R$ 2 e R$ 3,90 e na outra, entre R$ 2,90 e R$ 4,80. 12 horas e 7 minutos. Outro assunto em destaque hoje, a questão indígena, os Cadwells, né? Desmatamento e uso ilegal de terra indígena sob investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, deflagraram ontem a Operação Quebracho, que investiga arrendamento ilegal de área da reserva Cadwell por indígenas da etnia e também a exploração ilegal de madeira. Os fiscais do Instituto, do IBAMA, e os policiais federais estão desde segunda-feira na região na tentativa de encontrar os responsáveis pelas ações. Portanto, as regiões ocupadas pelos índios Cadwells, passando por investigações aí, né, da Polícia Federal e do IBAMA. Essa prática de arrendamento de terras indígenas aí por fazendeiros é uma prática de longa data. Não podemos deixar de descartar que dentro de comunidades indígenas, né, determinadas lideranças que sim, vão se apoderando de terras dos familiares, dos parentes, né, e dentro de reservas indígenas, eles se transformam em verdadeiros latifundiários indígenas e arrendam as terras. 12 horas, 8 minutos. 12 e 8. Preço do arroz volta a subir. Novos negócios no setor do algodão. Informações do agro com Humberto Ferretti. O preço do arroz continua em alta no Rio Grande do Sul. Entre os dias 3 e 10 de setembro, a saca do grão em casca foi vendida a mais de R$ 43. Avanço na casa de 1%, apontam dados do CPEA. Depois de um mês de agosto bom para as exportações, o que ajudou a esvaziar os estoques, o começo de setembro foi marcado por uma demanda maior por parte de compradores aqui do país. O mercado do algodão esteve mais agitado nos últimos dias, com empresas do Sul, do Sudeste e do Nordeste interessadas em comprar. Ainda assim, as vendas não cresceram tanto, porque muito produtor está focado no cumprimento de contratos. Já o preço tem sido um sobe e desce diário, com uma queda de braço forte entre os agentes. Na média do mês, o valor da pluma teve uma pequena queda para R$ 2,44 a libra-peso. E o Equador abriu a compra de bovinos do Brasil. A negociação com o país vizinho durou cerca de 5 anos. O Ministério da Agricultura avaliou que a notícia reforça a qualidade do rebanho brasileiro e a eficiência do trabalho de defesa sanitária, além de oferecer uma nova opção de negócio para os pecuaristas. No ano passado, o país exportou mais de $500 bilhão em gado vivo. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. A região ocupada aí pelos Cadwells, e essa operação Quebracho da Polícia Federal se dá na região dos Cadwells, entre os municípios de Corumbá e Porto Murtinho, especialmente na região da Serra da Bodoquena. 12 horas e 10 minutos, questões ambientais sempre chamando a atenção da população. Alex Nantes, e qual que é o assunto que você tem envolvendo aí o córrego Imbiruçu, em Campo Grande? É isso mesmo, a Prefeitura de Campo Grande deve iniciar na próxima as contenções e o desassoreamento do córrego Imbiruçu, para evitar que exista futuros alagamentos no período considerado de maiores chuvas. No início da semana, a CISEP começou a trabalhar na reconstrução de contenção das margens do córrego Soter. Devido às fortes chuvas que aconteceu no ano passado, o córrego muitas vezes transbordou e a água acabou infiltrando em um buraco da estrutura. O córrego do Soter possui atualmente 5 represas de contenção que contribuem para retardar a chegada da correnteza na região do shopping. Numa situação limite, em caso de muita chuva em um espaço curto de tempo, a erosão avançaria e colocaria em risco até mesmo a pista da Avenida Marginal, Arthur. Muito bem, o Imbiruçu está aí nessa região,
ele acaba sendo um afluente do Prosa, né? Os córregos vão se misturando, afinal de contas são 34 nascentes de córregos em Campo Grande, e a população tem denunciado, tem cobrado das autoridades, não só na questão do Parque das Nações Indígenas, depois da perda do lago do Rádio Clube, do lago lá do Parque do Prosa, e o do Parque dos dois lagos lá do Parque das Nações, e mais do Lago do Amor da Universidade Federal, é um fator de preocupação, e a Prefeitura tentando se antecipar também na questão aí do Imbiruçu. 12 horas e 12 minutos, sexta-feira, 13, dia de dinheiro no bolso do trabalhador aí, com a liberação do Fundo de Garantia aí, Rafaela Moreira. Pois é, Arthur, a Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira o pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor será depositado automaticamente para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa. Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto receberão a partir do dia 27 de setembro. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 3 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático da conta poupança. Quem não possui conta outro cronograma de pagamento que terá início em outubro. As agências que normalmente abrem às 11 vão iniciar o atendimento a partir das 9, aqueles que abrem às 10 iniciarão o trabalho às 8 e as que abrem às 9 atenderão até 1 hora a mais do final do expediente. No caso de agências que abrem às 8, terão 2 horas a mais para servir a população. E agora, o nosso analista financeiro João Victor Faedo traz dicas de como investir o dinheiro do FGTS. Bom, vamos compartilhar um pouquinho sobre algumas dicas, como utilizar bem esse recurso do FGTS que está sendo liberado agora. Uma coisa importante para a gente ter em mente a prioridade sempre é limpar o nome, pagar as dívidas, liquidar os compromissos. Se a pessoa que tem algum compromisso, tem alguma dívida, utilize esse dinheiro para fazer esse pagamento, para não pagar mais juros ou continuar com o nome sujo. Então a prioridade número 1 deve ser sempre pela liberação e pela liquidação de contas. Depois, se é possível, se a pessoa não tem dívidas, né, uma segunda prioridade seria utilizar esse dinheiro para fazer um novo dinheiro, ou seja, você investir ele em alguma coisa. Você pode, às vezes, para comprar algum item para você revender, para você mesmo às vezes comprar insumos, né, matéria-prima para poder produzir alguma coisa em casa e vender, ou seja, você utilizar esse recurso que você nem estava esperando para poder produzir mais dinheiro. Isso é uma boa oportunidade que a gente está tendo. E aí uma terceira via, se você não tem dívida e não precisa fazer mais dinheiro agora ou criar uma nova fonte de renda e que você está tranquilo com relação a isso, aí você pode utilizar para comprar algum produto, algum item que você tenha necessidade, né, que está precisando. Aí seria a terceira situação, depois de pagar as dívidas ou criar uma oportunidade de uma renda extra. Bom, essas são as 3 dicas para melhor utilizar esse saque do FGTS agora, tá bom? Tenha um sucesso na empreitada e que o dinheiro possa render muito mais na sua mão. Deus te abençoe. 12 horas e 16 minutos, obrigado aí, João Victor Faedo, portanto, dando as dicas para o trabalhador, aquele que tem direito a fazer o saque. Existe uma pequena parcela daqueles trabalhadores que estão com as finanças equilibradas e que nem necessitam fazer o saque. Não é obrigatório, não é? Fazer o saque desta cota de R$500. 12 e 16. Rafaela Moreira e Alex Dantes. Alex, e
A meteorologia para a sexta-feira, final de semana, qual que vai ser a previsão por aí, hein? Então, Arthur, hoje o dia começou meio frio, né, em todas as regiões do estado. Em Campo Grande, às 5h30 da manhã, marcava 16 graus, com sensação térmica de 14. No sul do estado estava fazendo 12 graus, então assim, todas as regiões estavam fazendo frio e as temperaturas começaram a subir novamente. Agora em Campo Grande está fazendo 31 graus, no final de semana vai chegar a 39 no domingo, muito quente, né? E em todas as regiões vai subindo, né? Na região sul do estado, marcado no domingo também 39 graus. E no Pantanal, que é onde vai fazer mais calor, hoje está fazendo 27 graus no momento lá, mas vai subir até 40 graus. Sem previsões de chuva? Sem previsão de chuva tão cedo. Tá marcado para ocorrer uma chuva em novembro. É uma chuva consideravelmente boa, somente em novembro, né? Olha, que previsão triste essa aí, hein? Aguardemos, portanto, vem aí a primavera a partir do dia 23 de setembro e como diz a meteorologista Ésina aqui do nosso cafezinho, né? Todo início de primavera tem chuva. Aguardemos, portanto, hein? Ótimo final de semana, Alex Dantes. Obrigado, até segunda. Abraço, Rafaela. Bom fim de Tchau, semana. até segunda. Até segunda, 12h18. O Ministério da Saúde antecipa lançamento de campanha contra o mosquito da dengue. Informação da Milena Abreu. Giro Notícias. Os casos de dengue aumentaram 600% no país este ano na comparação com o ano passado. Dados atualizados do Ministério da Saúde revelam que entre 30 de dezembro de 2018 e 24 de agosto deste ano foram registrados 1.439.471 casos, número 7 vezes maior aos pouco mais de 205 mil casos registrados no mesmo período do ano passado. Para mobilizar a população contra o Aedes aegypti, a pasta antecipou o lançamento da campanha contra o mosquito transmissor da dengue. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, reforçou que as ações de prevenção agora evitam o nascimento dos mosquitos no período de chuvas. Estamos trabalhando na campanha, mobilizando a sociedade para que tirem 10 minutos do seu dia para verificar se tem algum foco do mosquito em sua casa. Estamos fazendo uma antecipação justamente para mobilizar a sociedade antes que a situação se torne mais preocupante. Uma das ações que serão reforçadas, segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, é o projeto Wolbachia. A técnica de combate ao mosquito já está presente nas cidades de Campo Grande, Belo Horizonte, Petrolina, Fortaleza, Foz do Iguaçu e Manaus. Demos um passo muito grande em relação ao uso do mosquito Aedes aegypti com a Wolbachia, que é uma bactéria, como se ela ocupasse o lugar onde o vírus entra para o mosquito transmitir. Ela é utilizada na agricultura, é uma técnica para evitar aquelas pragas de frutas. Eles colocam uma bactéria que é inerte e ela não deixa que o vírus ocupe aquele lugar. E ela passa de pai para filho, vamos dizer assim. Ela vai fazendo uma linhagem. Então, em tese, você, através de um ser biológico, ou controle biológico, você diminui em muito a possibilidade do vírus achar o mosquito, já que o vírus sem o mosquito é impossível dele causar qualquer uma dessas doenças. Segundo o ministro, a chegada de uma vacina contra a dengue, que está em fase avançada de desenvolvimento, também deve ajudar a reduzir os números de casos da doença no país. A vacina da dengue desenvolvida pelo Butantan, nos testes iniciais, apresentou 89% de cobertura para os 4 vírus. A fábrica já sendo construída em São Paulo, já estamos indo para a fase 4, que é a fase 3 ampliada, né? Quando você faz um grande número. Quando entra na fase 4 já se pede os registros e que nós temos uma expectativa muito grande de que a gente possa ter uma vacina inteligente para os 4 tipos de dengue com dose única a partir do ano que vem.
Além da dengue, o Aedes aegypti transmite também chikungunya e zika, e a incidência dessas duas doenças também aumentou neste ano. Os casos de chikungunya já somam 110.627, um aumento de 44% em relação ao ano passado. Já os casos de zika apresentaram aumento de 47%. Foram registrados 9.813 casos até agora em 2019, contra 6.669 ocorrências registradas no ano passado. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Rádio Hora. Madesa Madeira, a madeira que você precisa está aqui. Madesa Madeira. Temos vigas, tábuas, madeirite, todo tipo de madeira para construção. É só ligar 3387-7070. Madesa Madeira. Então não perca tempo, não marque bobeira. Ligue 3387-7070. 3387-7070. Madesa Madeira. Agora também no WhatsApp 99670-7170. 12 horas 22 minutos, faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do país. Sicoob, União, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Serviços e linhas de crédito para sua empresa, para você como pessoa física e também para você que atua no agronegócio, hein? Sicoob, União, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Contas, cartões, crédito, investimentos para você, pessoa física. Para a sua empresa, pessoas jurídicas, cartões de crédito, conta, investimentos, consórcio. E para o seu agronegócio, várias linhas de financiamento e especialmente para serviços de agricultura familiar. Faça parte você também do maior sistema de cooperativas financeiras do país. Sicoob, União, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Trânsito em tempo real. Música e informação. De segunda a sexta às 4 da tarde. Hora do Rush. Rádio Hora. Tá precisando conversar com a Energisa? Chama no Zap. Se você precisa pedir a religação de energia, manda um Zap para a Gisa pelo número 679-9980-0698 e escreva religação. Ela vai te dar a solução na hora, a qualquer hora. A Gisa está disponível aí, na palma da sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chama a Gisa, chama no Zap. Energisa aqui, mais perto, mais fácil. Rádio Hora. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas e 24 minutos, 12h24, o Setembro Amarelo, uma data na área da prevenção ao suicídio adotada no Brasil há poucos anos, e o jornalismo da Rádio Hora, nossos programas, né, o Jornal da Hora, o Giro Notícias e o nosso site, horanoticias.com.br. Durante esta semana, abrindo espaço, conversando com profissionais, conversando com voluntários, entidades, enfim, que estendem a mão às pessoas em desespero. Começamos na segunda-feira e hoje, sexta-feira, nós estamos fechando a semana com a participação, discutindo, debatendo esse tema, né? O suicídio em nosso país, em nosso estado, enfim, com a psicóloga Cláudia Malfatti, psicóloga clínica, e com a gerente técnica do Núcleo de Vigilância e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Sueli Nogueira, é um prazer tê-la conosco aqui no jornalismo da Rádio Hora. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. E é um prazer estar aqui, né? Uma satisfação estar colaborando com o programa e com a população, levando algumas informações, né, relevantes sobre essa questão, né, e de forma que as pessoas possam, né, adotar medidas, sobretudo de prevenção. 12h25, o ouvinte pode mandar perguntas aqui ou sugerir, né, situações como ocorreu durante toda a semana, pessoas que interagiram no 999-11-969-9689, né, ou no WhatsApp aqui do jornalismo da Rádio Hora. Interaja com as nossas entrevistadas. Psicóloga clínica Cláudia Malfatti, boa tarde.
Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui e gostaria de também parabenizar vocês por abrirem esse espaço, né, do Setembro Amarelo para falar sobre um tema tão importante que é a prevenção ao suicídio. Havia uma preocupação e uma política no país anteriormente de nós, da comunicação social, não divulgarmos, né, a imprensa não divulgasse, enfim. No setor público, no caso da CESAL, Sueli Nogueira, com toda a sua experiência nesse núcleo de vigilância em acidentes, sem essa mudança de política foi importante? Falar, divulgar? Sem dúvida, né? Inclusive nós, a campanha que nós sempre abraçamos é de que nós precisamos falar sobre esse problema, porque ele é um problema real, atinge milhares de pessoas, né? Em Campo Grande, no Brasil e no mundo. É um grande problema de saúde pública, porque afeta a saúde das pessoas, tiram a vida de muitas pessoas, né, a cada dia. E nós precisamos falar, sim, das causas, né, desse problema, para que as pessoas possam procurar ajuda. Na estrutura da CESAL, da Secretaria Municipal, existe um departamento de saúde mental e esse outro núcleo de vigilância, é isso? Isso. Esse setor nosso é o setor que acompanha todos os casos, né, que são atendidos no serviço de saúde, e nós fazemos aquela articulação com os demais setores para que esse paciente seja atendido, para que ele receba o atendimento após o primeiro atendimento que ele procurou na unidade de saúde. Qual a sua especialização para essa área? Há quanto tempo? E há quanto tempo você está na estrutura? Eu sou especialista na área da violência, né, por algumas universidades, e eu estou no setor há 15 anos. Há 15 anos lá na CESAL? Na CESAL há 26, mas só nesse núcleo de vigilância há 15 anos. Bacana, então. Olha, nossos ouvintes podem mandar perguntas daqui a pouquinho. Cláudia Malfatti, como psicóloga clínica, enfim, qual que é a sua experiência nessa questão aí? Bom, nós recebemos cada vez mais pessoas no consultório com ideação suicida, né? E é importante, a gente sempre reforça a importância da pessoa buscar profissionais da área da saúde, tanto psicólogo como psiquiatra. Porque há dados, né, que realmente 90% dos casos poderiam ser evitados. E também existe um dado de que 50% a 60% das pessoas que cometem o suicídio nunca na vida se consultaram com um profissional de saúde mental. Então, a importância mesmo de buscar, né, se você está em sofrimento, são profissionais que de fato podem te ajudar. E nós temos percebido um aumento mesmo na clínica de pessoas com ideação suicida e que se estão lá buscando essa ajuda é muito importante para que realmente a gente possa evitar, né, que aconteça a morte. Olha, nosso colega do rádio corumbaense, o Joel de Souza, ele ontem apresentou o histórico de 20 anos atrás, quando o filho dele, o enteado, assistindo o filme com o Al Pacino, na época do vídeo cassete, o filme O Advogado do Diabo, enfim, numa noite de um comício em Corumbá, próximo à residência deles, este jovem, 19 anos, estaria com 39 anos hoje, nunca demonstrou para a família essa possibilidade. Nem um momento de tristeza, de depressão. Atleta campeão, faixa marrom de judô, e interrompeu ali, parou de assistir o filme com ele, vou dar uma olhada nas coisas por aqui, aquele barulho, fogos de artifício na rua, comício na cidade, então o pai continuou assistindo o filme, os cachorros latiram, ele achava que era o barulho por conta dos fogos, enfim. E pela manhãzinha, a mãe e ele achavam que o menino tinha saído, enfim, de madrugada vão ao quintal e ele informa. Esse comportamento, as ideias e os pensamentos, os incontroláveis pensamentos, pode entrar com a ideia suicida de repente em alguém, não? Sim, quando a gente fala da questão da impulsividade, o que acontece muito com os adolescentes, né? Acontece algo que eles vão por impulso e cometem o suicídio. O que a gente precisa ficar atento que a maioria, né, grande parte das pessoas que cometem o suicídio falaram sobre falta de esperança, sobre a vontade de morrer.
Então são alguns sinais que as pessoas podem ficar de fato atenta. Tem até um caso nacional que eu li esses dias de uma menina que o pai dela viu mensagens no celular dela, e com um namorado, ele não sabia que ela estava namorando, ela ficou com muita vergonha. Ela pulou do 15º andar e ela não morreu porque uma árvore amorteceu essa queda, né? Ficou tetraplégica. Hoje ela tem um blog que fale sobre isso, Minha Segunda Vida. Em Campo Grande? Não, é interior de São Paulo. E o que acontece? Então, daí ela disse, né, que foi um ato mesmo impulsivo. Então, isso é muito comum, a gente percebe que é muito comum em adolescentes. O ato impulsivo vem no sentimento, no coração, ou os pensamentos, os 60 mil pensamentos incontroláveis, o ser humano não consegue às vezes, né? Se não tiver uma prática mental, né? As células cerebrais, as antenas mentais captam um monte de pensamento aí da mente coletiva e de outras dimensões, né? Quando a gente fala em impulsividade, é porque não foi para o campo do pensamento, né? A pessoa sentiu, e isso é da emoção, do sentimento. Ela sente e não vem pro pensamento. É um porque sentimento a partir do momento momentâneo, vem de repente, é isso? A partir de algo que aconteceu, né? Baseado em fatos anteriores. Isso, algo que aconteceu, então você pode ter um impulso, né, a cometer algo porque não foi para o campo do pensamento. E quando nós falamos também, acho importante dizer, quem tem ideação suicida, né, normalmente se sente muito inútil, que não serve para nada, ou é um peso para a família. Então são pessoas que não acreditam que tem alguma saída. E a gente sempre fala que é por conta da percepção da realidade alterada, né? Por isso que tem essa ideia de que nada do que fizer pode ter um caminho de vida, vamos dizer assim. E a partir do momento que você busca os profissionais para fazer esse tratamento, as suas chances são muitas de sair desse quadro, né? A partir do momento que você faz o encaminhamento, quando necessário também, o psicólogo encaminha para o psiquiatra, quando se percebe essa necessidade de medicação. E é importante que é um trabalho em conjunto, né, entre os dois profissionais, o médico, o psiquiatra, o médico psiquiatra e o profissional psicólogo. O ser humano, ele tem nas fugas possibilidades e possibilidades de tentar mudar a realidade. Ou a realidade, a dor da realidade faz com que ele busque as fugas, né? Fuga geográfica, fuga em vícios, ou seja, fugir da realidade. O suicídio é uma fuga da realidade, ou a dor da depressão é tão profunda e que em muitas entrevistas, principalmente com os integrantes das Irmandades Anônimas, eles gostam de afirmar que, pelas experiências dele em salas anônimas em todo o mundo, de que o suicídio ele não quer a morte, ele não quer morrer, ele quer se livrar de uma dor, é isso? Exatamente isso, é uma dor insuportável, né? É diferente, muitas vezes as pessoas não ligam para as falas de quem tem suicida, porque acha que não, é só ter força de vontade, é frescura, mas nós estamos falando de uma ferida interna que sangra por dentro, né? Então é muito mais fácil as pessoas considerarem quando está vendo, a pessoa está com uma perna quebrada, então ela realmente não consegue caminhar. E quando nós falamos das doenças mentais, muitas vezes existe o julgamento, né? Um julgamento muito, muito grande, e isso que dificulta também os familiares, essa pessoa, a própria pessoa, buscar atendimento, buscar ajuda. 12h35, Setembro Amarelo em destaque aqui no Giro Notícias. A gerente técnica do Núcleo de Vigilância, Violência e Acidentes, a Sueli Nogueira, com o programa. Na psicologia, o cidadão, né, nesse quadro depressivo, ele vai preventivamente. No serviço público, existe a possibilidade preventiva, ou nesse núcleo que você gerencia, Sueli Nogueira,
já chega o fato consumado. Como é? Existe a possibilidade de prevenção, sim. Na CESAL tem. Por exemplo, do suicídio. Então, o que nós atendemos na grande maioria das vezes? O paciente que chega nas unidades de saúde já porque, né, tentou o suicídio ou cometeu uma automutilação por algum problema. Então ele chega buscando atendimento, né? Ou tomou medicamento, né? Tentou se cortar, tentou suicídio. Essa é uma demanda. Esses são casos que nós atendemos, por exemplo, ano passado, mais de 1000 casos nessas situações, né? Então, e nós temos outras ações que são ações de orientação aos nossos usuários dentro das unidades de saúde sobre os fatores de risco para o suicídio, né? Como a Fernanda, né, colocou aqui. E assim, complementando o que ela disse, né, a questão da impulsividade, né, porque o que o leva ao ato, né? A impulsividade, mas essa impulsividade, ela está associada a vários fatores, né? Como ela disse aí. Isso são sobre esses fatores que é importante a gente dizer, porque é sobre eles que nós podemos fazer prevenção. Quais são as ações do Setembro Amarelo no âmbito da CESAL esse ano? Então, Perdão, você estava concluindo o raciocínio, por favor. Não, então, o que nós observamos hoje, porque nós conhecíamos muito pouco sobre a questão do suicídio, porque nós praticamente tínhamos conhecimento das pessoas que morriam, né, por suicídio. Nós quase não tínhamos informações até pouco tempo, antes do Ministério da Saúde, por exemplo, implantar a notificação obrigatória das tentativas de suicídio. Nós tínhamos muito poucas informações, que o paciente ia a óbito, a família era muito fechada. E nem entrava na estatística do suicídio. Do suicídio até entrava, né, porque ele morria, mas as causas, né, nós sabíamos muito pouco, né, era muito associado só a um transtorno mental, né, ou ele estava em depressão, né, ou tinha uma dependência química, como até hoje existe esse levantamento, mas nós também estamos fazendo outros levantamentos, nós estamos identificando outras causas. Por exemplo, de 90% dos casos das pessoas que procuram serviços de saúde porque tentaram suicídio, praticamente 90% estava vivendo uma situação conflituosa. Uma situação de relacionamento conflituoso, uma situação de violência doméstica, de violência familiar, um assédio moral no trabalho. Então, são pessoas que estavam em sofrimento e que não tinham a possibilidade, ou por vergonha, medo de conversar com alguém, ou não viu a possibilidade de ter ajuda. Neste caso aí, o diagnóstico e as orientações são a todos os profissionais das unidades de saúde de Campo Grande, médicos, clínicos gerais, especialistas, os enfermeiros, como vão medir a pressão, ou seja, vocês encaminham quando percebem, mesmo quando a pessoa não tentou ainda? A gente, no acolhimento, porque as pessoas procuram um serviço de saúde por vários motivos. Ela foi fazer um outro exame, estava com uma dor, com outro problema, e nesse atendimento nós identificamos que ela também não está bem emocionalmente, né? Inclusive ela relata, né, já a ideação suicida, já pensou ou já tentou em tempos anteriores, né? E quando isso acontece, é feito justamente esse registro dessa situação, né, que é uma notificação da tentativa de suicídio, mesmo que ela não tenha sido naquele momento, para que a gente possa acompanhar melhor esse paciente. Então, nós organizamos dentro da rede nossa de saúde o acompanhamento desse paciente por no mínimo 3 meses. Então, ele recebe uma visita, nós fazemos um agendamento na unidade de saúde, na unidade básica. O atendimento essencial para essas pessoas que não estão bem, que já tentaram suicídio, além do atendimento psicológico, é também na atenção primária. Aqueles agentes ou as agentes que batem de porta em porta e que visitam, são orientados também para ao estabelecer o diálogo com a pessoa que atende
quadro? O papel dele não é fazer a intervenção, né? O papel do agente comunitário, do agente de saúde, é fazer um agendamento nessa situação, né? Fazer um agendamento na unidade de saúde para que o paciente compareça à unidade de saúde, ou comunicar o caso à equipe para que esse paciente receba uma visita. Então, assim, nós temos conseguido acompanhar muitos pacientes, mas nós temos também resistência, né? Então, nós temos muitas pessoas que recebeu o primeiro atendimento num posto de saúde, numa UPA, no 24 horas, porque tentou suicídio, mas quando nós vamos acompanhá-lo, né, agendar uma consulta na atenção primária, conversar com ele para ver o que aconteceu, muitos se recusam, né? Esse tipo de ajuda. Então, é uma dificuldade. Então, o que nós diríamos aqui? Para que as pessoas procurem ajuda, para que elas não sintam vergonha, para que elas não se sintam assim, que as únicas que têm esse problema. Nós temos centenas de pessoas também com esse sofrimento e que nós podemos ajudar. Então, a pessoa ela tem que fortalecer a rede dela, né, de convivência, de contato e de ajuda. Os ambientes, os lares, enfim, que vocês, com as equipes, visitam aí, ou as famílias vão aos postos de saúde, ou seja, o ambiente, por exemplo, o ambiente da violência, o ambiente da droga, são ambientes potenciais ao suicídio ou não? São, com certeza, né? São os ambientes de violência, são os mais graves que nós identificamos hoje, porque a pessoa ela está num sofrimento e numa dinâmica, né, conflituosa e de sofrimento que nós chamamos de crônico, ou seja, uma situação que acontece quase todos os dias. É como o trânsito, né? Nós vamos ter a semana do trânsito daqui a alguns dias e em várias entrevistas os profissionais dizem, puxa vida, o cara que é violento ou mal educado no trânsito, não é só no trânsito. Anote a placa dele e mande para o Detran, mande para a psiquiatria. O mal educado no trânsito, ele demonstra o comportamento dele na sociedade e na família em geral, né? Essa é uma realidade. A gente já colheu vários depoimentos em outros momentos na questão do trânsito. São 12h42, ouvintes participando no nosso WhatsApp 99911-9689. Alô, boa tarde. Gino, estou ouvindo vocês em relação ao suicídio. A internet influencia muito nessa parte, né, do suicídio, né, devido às brincadeiras de alguns internautas, né, e coisas que levam adolescentes de 12 a 15 anos, né, a praticar esse ato, né. Eu queria perguntar, né, para nossa colega aí, se influencia sim, ou é eu que estou, né, com esse pensamento aqui. E da minha parte, eu acho que a internet é a que causa a maior parte do suicídio hoje, no mundo todo. 12h43, nosso ouvinte que não se identificou, tem mais alguém participando? Daqui a pouquinho, pode mandar perguntas, 99911-9689. Fique à vontade, a psicóloga Cláudia Malfatti e a Sueli Nogueira. Bom, com certeza, né, você tem total razão, as redes sociais hoje aí ampliam muito essa problemática, porque muitas pessoas atacam umas às outras e não tem noção também, né? É tudo aberto. Se você posta algo, mesmo que você apague, foi replicado, algo sem controle. Além disso, outra questão que a rede social nos traz uma reflexão é em relação à vida perfeita. Nós divulgamos normalmente na rede social um recorte do melhor da sua vida. E o outro olha e fica achando que só a vida dele é ruim, né? Então, um monte de gente viajando, feliz, tomando sorvete, em restaurante, e fica essa comparação mesmo, principalmente dos jovens. Né? Isso, porque fica só um recorte, é o que a gente fala, né? Ó, é esse recorte, você escolhe o que você vai postar nas redes sociais, né? A parte ruim pode não ser postada. Então, principalmente os adolescentes, eles ficam com uma ilusão de que só a vida deles tem problema. E quando que a gente sabe, né, que todo mundo tem conflitos, né? Todo mundo tem conflitos. Então, realmente, a rede social, ela vem para, por um lado, né, como que dificulta mesmo essa percepção. 12h45, Sueli Nogueira, como é, em termos de estatística,
a quantidade de suicídios em Campo Grande, por exemplo, 2018 ou 2019, e como a Secretaria ela está estruturada na questão da psiquiatria e da psicologia hoje? Então, nós temos um número muito grande de tentativas de suicídio, né? Muito maior do que o suicídio. Somos o terceiro estado no ranking nacional. Isso, em número de mortes por suicídio. E o ano passado, em Campo Grande, nós tivemos 73 mortes por suicídio, né? E em 2017, 70. Então, assim, o número de suicídio é relevante. Que fosse um já seria importante, né, gente? Que fosse um, porque são mortes evitáveis, né? Mas nós temos, né, em contraponto, mais de 1.000. Nós tivemos em 2018 1.096 casos de tentativas de suicídio. Para vocês terem ideia, o volume que é de pessoas que chegam aos serviços de saúde. Então, é uma preocupação muito grande, né, da saúde pública com essas pessoas, né, em como atender, em como acompanhar, como evitar, né, que venha, de fato, né, a tirar a vida por suicídio. Então, a partir do momento que o paciente chega nas nossas redes, né, de saúde, por isso que a Fernanda disse aqui, é importante procurar ajuda, né? Se não tem como, procurar ajuda no ambiente familiar, que procure um amigo que ele confie, né, para conversar, enfim, nós vamos falar um pouquinho disso depois, né, de como buscar o auxílio, né? Mas é importante que eles procurem o serviço de saúde para que a gente possa adotar medidas de cuidado, seja dessa forma como eu te falei, né, providenciando uma visita domiciliar, um acompanhamento, agendando uma consulta para ele, né, na nossa rede de CAPS. Tem também na atenção primária estruturas, né, que apoiam a atenção primária, que é uma equipe multiprofissional, onde a gente tem o psicólogo também nessa equipe, né, a equipe de NASF, que pode fazer o acompanhamento desse paciente também. 12h47, com a permissão das nossas convidadas, a psicóloga Cláudia Malfatti e a gerente técnica do Núcleo de Vigilância à Violência e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde, Sueli Nogueira, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos já já. Quero destacar com as duas um assunto que a gente abordou ontem com o vereador André Salineiro, né? Ele é agente da Polícia Federal. Não só a Polícia Militar, as polícias do Brasil perdem pelo suicídio mais profissionais, mais policiais morrendo por suicídio do que no confronto com o crime. Também na Polícia Federal o índice de suicídio é imenso, né? 12h48. Giro Notícias. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. O futuro tem um ponto de partida. Aonde você quer chegar? Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Eu pretendo trabalhar na área privada. Tenho mestrado, doutorado. Para aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob. O melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicoob.previ.com.br. Sicoob. Faça parte. A Caixa está fazendo a maior operação financeira do país para atender milhões de brasileiros. Os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até R$500 de cada uma delas, limitado ao valor do saldo. Consulte a data de saque e saiba os locais e as formas de recebimento em fgts.caixa.gov.br, no aplicativo do FGTS, no Internet Banking Caixa ou pelo 0800 724 2019. Caixa. Governo Federal. Rádio Hora 92 FM. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. Toda sexta às 8 da noite aqui na Hora 92. Rolê Gospel. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora.
Marmoraria Capital. Marmoraria Capital. Mármores e granitos em geral, nacionais e importados. Fabricamos pias, lavatórios, balcão, escada, soleira, pingadeiras, túmulos e outros. Estamos com uma super promoção. Soleiras 80 por 14 centímetros a partir de R$19,90. Ligue ou envie um WhatsApp 996472335 996472335 e faça seu orçamento sem compromisso. Parcelamos em até 10 vezes nos cartões de crédito. Marmoraria Capital. Qualidade, agilidade e preço justo. Todos os sábados, Sabadão da Hora. Que tal ir de look Belital? Passe na loja e conheça as tendências para a nova estação. Você vai arrasar nos looks do dia a dia, casual, moda praia e lingerie. E agora na Belital tem numeração do 40 ao 56. A loja fica na Avenida Rodolfo José Pinho, 457, Jardim São Bento. WhatsApp 67991705320. Belital. 92 FM. Giro Notícias. 12 horas e 51 minutos, Giro Notícias aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Presidente Bolsonaro presta solidariedade a vítimas de incêndio em hospital no Rio de Janeiro. O presidente prestou solidariedade às vítimas do incêndio no Hospital Badim, no Rio. Os sentimentos foram expressados pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rego Barros. O presidente declinou a solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio ocorrido lá no Rio de Janeiro e coloca o governo federal, observados os aspectos legais, à disposição para ajudar no que for necessário, disse o porta-voz durante a coletiva de imprensa sobre o estado de saúde do presidente. Ele está desde o fim de semana no Hospital Vida Nova Star, na capital paulista, onde passou por uma cirurgia para tratamento de uma hérnia na região do abdômen. É o quarto procedimento a que ele é submetido desde que foi atacado com uma facada em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral, fato ocorrido em Juiz de Fora, Minas Gerais. 12h52, na agenda esportiva do está curtindo o seu time no Campeonato Brasileiro. Vamos ter a abertura da 19ª rodada com Flamengo e Santos amanhã no Maracanã, hein? Portanto, líder Flamengo com 39 pontos, o Santos, o vice-líder, com 37. O Santos já liderou por algumas rodadas o Campeonato Brasileiro. Se vencer o Flamengo, olha, vai ser uma virada sensacional na tabela, hein? Portanto, Chapecoense joga contra o time do Vasco da Gama, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque em São Paulo e o Ceará contra o Botafogo no estádio Castelão. No domingo pela manhã, às 11 horas, na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Avaí. No estádio Independência, às 11 da manhã, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Às 4 da tarde, Fluminense e Corinthians jogam em Brasília no estádio Mané Garrincha. Na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Fortaleza, às 4 da tarde. Na Arena Grêmio, às 4 da tarde, Grêmio e Goiás. No Morumbi, às 7 da noite, em São Paulo, o time do Tricolor Paulista, São Paulo, contra o CSA de Alagoas. A classificação do Campeonato Brasileiro, portanto, colocando o Flamengo na primeira colocação, 39 pontos, o Santos em segundo, 37, e o Palmeiras com 36 na terceira colocação. O Corinthians, 32 pontos, é o quarto colocado, o São Paulo com 31 pontos. O Inter de Porto Alegre está na sexta colocação com 30 pontos, o Bahia na sétima com 30 pontos, o Atlético Mineiro na oitava com 27 pontos. E sobre o assunto dos últimos dias no noticiário brasileiro, a questão da Amazônia. Governadores se reuniram na manhã de hoje com embaixadores da Noruega, da Alemanha e do Reino Unido. O encontro foi em Brasília e marcado para discutir investimentos internacionais para ações ambientais na região. Participaram representantes de 7 estados da Amazônia Legal. Portanto, avança as ideias do governo brasileiro depois daquele confronto diplomático com o presidente da França, não só os governadores da região amazônica, mas encontros internacionais ocorrendo também com autoridades, com os presidentes dos países da Amazônia Legal, como a Colômbia, como Equador, Peru, enfim, preocupados com
a Amazônia, não só a brasileira. 12h54, Setembro Amarelo em destaque no jornalismo da Rádio Hora, e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a psicóloga clínica Cláudia Malfatti e a Sueli Nogueira. Ela é gerente técnica do Núcleo de Vigilância, Violência e Acidentes na Secretaria Municipal de Saúde em Campo Grande. Para a gente fechar a última participação, deixar as nossas entrevistadas bem à vontade para orientar os nossos ouvintes, enfim, os familiares, os colegas de trabalho, ou seja, a prevenção e ligar o radar, né, sermos mais observadores nos comportamentos, né, a questão dos jovens e adolescentes e principalmente as pessoas em lares, né, em ambientes disfuncionais. Realmente a preocupação muito grande de todo o governo brasileiro, seja o governo federal, governos estaduais e municipais, aí no Setembro Amarelo. À vontade, Sueli Nogueira. Então, o que a gente deixa, né, para o nosso ouvinte e gostaria de reforçar? Que nós temos que chegar sempre antes, né? Nós temos que chegar sempre antes, junto com o nosso colega de trabalho, com os nossos familiares, né, ou até com as pessoas nos quais nós lidamos no dia a dia no trabalho. Então, é importante que a gente observe uma mudança de comportamento, né, aquele adolescente que não quer mais ir para a escola, passou a estar mais rebelde, com uma alteração que não era normal, aquele colega de trabalho mais triste. Então, entender que o sofrimento e a dor não é uma frescura. Nós não devemos banalizar o sofrimento do outro, seja qual for o motivo. Então, hoje a gente vê muito a banalização do sofrimento, das diferenças, né, do outro. Então, acolher os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, seja qual for o motivo, né, daquele sofrimento. Às vezes ele nem disse, porque tem vergonha, ou não vai dizer mesmo, mas assim, nós vimos inclusive em ambiente de trabalho, né, com pessoas sendo discriminadas, porque, olha, aquele ali está sempre triste, esse daí está sempre deprimido, e às vezes ele tem um problema, ele precisa de ajuda e não consegue falar. Então, assim, que as pessoas nos lares observem mais seus adolescentes, né, que os vínculos se fortaleçam mais, né, vínculos afetivos, de cuidado, cuide mais das suas crianças e dos seus adolescentes, vejam com quem eles andam, onde eles vão, o que eles veem na internet, estabeleça o diálogo. Por mais que lá fora exista muitas possibilidades, né, de incentivo a diversos outros problemas para as nossas crianças e adolescentes, a família ainda ela é preponderante. Se houver um vínculo fortalecido entre os familiares, são essas pessoas que vão ajudar. Muito obrigada. Muito obrigado a você também, Sueli Nogueira. Psicóloga Cláudia Malfatti, as orientações, a psicologia orienta de que forma? Exatamente como a Sueli trouxe, né? Evite não julgar o seu familiar que está passando por um momento difícil, ou o seu amigo, enfim. Tem até aquela fala que traz, né? É muito fácil você chamar de drama uma dor que não é sua. Então, esse julgamento prejudica muito até que as pessoas busquem conversar e ajuda, né, essa resistência, porque é muito comum nós ouvirmos assim, mas vocês têm tudo, você tem trabalho, você tem casa, por quê? Não tem motivo, só ter força de vontade, né? E outra coisa importante, a gente não pode considerar o suicídio, toda pessoa que se mata, só por conta da depressão, né? Existem outras doenças mentais também, como transtorno de ansiedade, esquizofrenia, entre tantos outros. É claro que a maior parte tinha depressão, né? Foi verificado depois que a maior parte tem depressão. E nem todo mundo que tem depressão também necessariamente vai pensar em suicídio ou vai tentar. É bom nós colocarmos esses detalhes necessários e importantes, porque senão também fica tudo muito estigmatizado, né? Então eu reforço o que a Sueli falou, busque ajuda. Todos nós temos conflitos, e a partir do momento que você entende que aquele conflito está muito grande, não tem por que ter vergonha. A partir do momento que você busca ajuda, é um sinal de que você quer resolver. E sempre tem
algo para ser feito, para você ressignificar a sua dor. Então, busque. Profissões de alto risco. Ontem a gente entrevistava o agente da Polícia Federal e vereador de Campo Grande, o André Salineiro, nesse alto índice nas forças policiais do país, e ele dizia, puxa, Arthur, o fato da pressão que o policial vive e a facilidade, a arma está tão próxima, e ele encontra nessa arma a possibilidade de fugir das pressões, né? Só os policiais ou outras profissões também vivem muita pressão emocional? Até para nós termos uma ideia, né? Profissionais como pastores, padres, até segunda-feira, um pastor de 30 anos nos Estados Unidos, agora, segunda-feira, dia 9, cometeu suicídio e deixou uma mensagem por quê, né? Olha. Então, né, psicólogos, psiquiatras, médicos no geral, enfermeiros, normalmente também as pessoas que cuidam das outras pessoas não se sentem, né, como se elas têm muita vergonha. Então, como um psicólogo, como um psiquiatra, como um pastor, como um padre que cuida do outro vai admitir que não está bem, né? Então, tem também esse perigo dessas pessoas acreditarem que elas serão desconsideradas enquanto profissionais, enquanto pessoas, por estarem precisando de ajuda. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no Giro Notícias. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Boa tarde, Sueli. Obrigada. 13h, 1 minuto, fechando o Giro Notícias com a repórter Sigrid Maia. Primavera, a estação das flores começa dia 23 de setembro. Giro Notícias. Conhecida como o período do ano em que ocorre o florescimento de várias espécies de plantas, a primavera começa oficialmente no dia 23 de setembro. A estação é marcada pela explosão de cores, formatos e perfumes das flores. Mas é importante lembrar de molhar as plantas no horário em que o sol está mais fraco, como o início da manhã ou final da tarde, para que a água não evapore rapidamente em dias quentes. No Brasil, algumas das flores típicas do período são a primavera, também conhecida como Três Marias ou roseiro, a gérbera, a rosa, a orquídea popularmente chamada de olho de boneca e as frésias. Vale lembrar que as orquídeas também podem ficar dentro de casa, em lugares com um pouco mais de iluminação. As rosas e frésias plantadas precisam de locais bem iluminados na área externa, sem exposição direta ao sol, e devem ser regadas em dias alternados. Para cuidar das gérberas, a recomendação é manter o solo úmido sem estar encharcado e deixar as flores em meia sombra quando o sol estiver forte, para que não murchem. Já as Três Marias são bastante resistentes ao sol e estão entre as flores mais procuradas para enfeitar jardins. Este ano, a primavera vai até 2 de dezembro, data em que terá início o verão. Você ouviu na hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.